A sessão será gravada e será disponibilizada online no Moodle para que possam aceder mais tarde e revisitarem a mesma apresentação, e também o PowerPoint de apoio à ação será também disponibilizado na plataforma Moodle. Terminadas então as questões técnicas do Live Meeting, temos hoje então o módulo Cenários de Aprendizagem, e vou passar então a palavra à professora Fernanda Ledesma, Presidente da Associação Nacional dos Professores de Informática. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade ao módulo de cenários de aprendizagem que iniciamos na última sessão, e para abordarmos a questão, eu preparei esta apresentação, desta vez toda em português, e também a pensar na diversidade do grupo, ou seja, de todos dos professores que temos neste grupo. Alguns são de informática, outros de primeiro ciclo, e há ainda um grupo de diversos grupos disciplinares que entraram no projeto. É daí que tento dar resposta à diversidade que temos neste grupo. Para falar de cenários de aprendizagem, hoje vamos abordar a integração curricular. Ou seja, primeiro vamos falar de programação visual em articulação com as áreas disciplinares. Também abordar um pouco a articulação com as áreas transversais. Por fim, falar de algumas parcerias e projetos que existem, ou seja, elas não vão surgir por esta ordem, a não ser as primeiras, a articulação curricular e a articulação com as áreas transversais, as parcerias e os projetos vão surgindo ao longo da apresentação. Alguns autores, e isto faz parte da investigação quando se... Nas disciplinas nós temos um espaço que é o núcleo duro para trabalhar os conteúdos, e depois temos um espaço que é dirigido à ação com outros professores, para trabalhar em projetos com outras disciplinas, com outras áreas, com clubes da escola, projetos da escola, e enfim. Temos aquele núcleo duro, ou seja, o programa das disciplinas e as metas são preparadas de forma a termos os conteúdos da disciplina e ficar algum espaço para que se possa trabalhar em articulação com outros professores, ou pelo menos é esta a ideia que está inerente a alguns dos programas das disciplinas. E isto porque neste projeto é muito importante que se façam articulações, nomeadamente com o professor titular da turma do primeiro ciclo. Bom, e então, quando nós falamos em articulações curriculares, nós temos a matemática, o português, o estudo do meio, as expressões, que são as áreas / disciplinas que o professor do primeiro ciclo leciona. Eu gostava de saber a vossa opinião, se neste momento tivessem que decidir com qual das áreas curriculares seria mais fácil fazerem uma articulação, qual seria a vossa escolha? Gostava que votassem para que percebêssemos qual seria a área mais fácil para os professores que constituem este grupo fazerem articulação, uma vez que temos um grupo heterogéneo de professores no projeto. Ora, temos a matemática à frente. Parecia improvável quando se fala de matemática. A matemática, todas. Muito bem. % dos professores faria articulação se tivesse que decidir agora com a área / disciplina de matemática. É importante. E 29% com todas as disciplinas, uma vez que vocês não têm acesso aos resultados das questões. Depois, as restantes percentagens estão divididas pelas diferentes áreas disciplinares. Estávamos a aguardar as votações, ainda há colegas a votar, mas mantém 50% de matemática,
30% todas e depois estudo do meio 12%. É interessante porque, não sendo a minha área, eu escolhi um projeto de estudo do meio para apresentar hoje. Veremos. Vamos continuar? Bom, e então, isto para trazer uma pequena planificação de um projeto ou de uma atividade que se pudesse realizar neste contexto. Eu informo desde já que já coloquei no Moodle alguns documentos para aqueles professores que não podem agora fazer reuniões com os colegas de primeiro ciclo, ou que não será tão fácil, ou que não há muita disponibilidade. Coloquei alguns exemplos editáveis no Moodle, com uma planificação para o 4º ano de matemática, português, estudo do meio, expressões, e também 2 documentos, um com os conteúdos já abordados no 3º ano, outro com os conteúdos que são abordados no 4º ano, e também as metas curriculares de português. E só coloquei as metas curriculares de português porquê? Porque quem não for do primeiro ciclo vai ser muito difícil fazer uma planificação articulada com o professor titular, olhando para as metas. Por isso sugiro que olhem para as planificações que coloquei, e os colegas do primeiro ciclo, eu abrirei um espaço onde podem partilhar alguns exemplos de planificações para que os outros professores se possam orientar melhor. Portanto, pelas metas curriculares só conseguirão fazer uma planificação aqueles professores que são de primeiro ciclo e já trabalham com as metas, porque elas são muito vagas, é difícil planificar por elas. Aqueles professores que são do primeiro ciclo ou em conjunto com um professor do primeiro ciclo. Por isso, melhor quem neste momento, porque todos sabemos que os professores andam muito ocupados com imensas tarefas nesta altura, tiver que fazer a planificação, é melhor olhar para aqueles 6 documentos que estão em cima neste diapositivo e não para as metas em si. Agora, eu escolhi um pequeno projeto, que aliás está numa dessas planificações que está como projeto a desenvolver nessa altura, não está depois desenvolvido, tudo o resto desenvolvi a partir do tema que constava na planificação. Eu escolhi o estudo do meio, em que o conteúdo nas metas do primeiro ciclo é o passado local, e então o projeto que estava indicado era a identificação das instituições da localidade. Eu acrescentei barra freguesia, barra bairro, porque depende da dimensão das localidades, não é? Porque se nós estamos a identificar as instituições de uma cidade ou de uma vila do interior que é mais pequena, ou se estamos a identificar as instituições de Lisboa, não tem comparação, e por isso é melhor reduzir para a área, para a freguesia ou para o bairro, conforme o professor assim o entender. A primeira questão, eu já defini o tema do projeto, que depois ainda pode ser dividido em subtemas por grupos ou por alunos. A primeira questão é pensar mesmo como vamos fazer, como tínhamos falado há dias, na metodologia de trabalho de projeto. Se vamos trabalhar em pares, em grupos, individual, quantos vão ser esses grupos, se optarmos pelo trabalho em grupo e por aí adiante. É o como que temos que decidir. Depois, identificar então qual é o propósito do nosso trabalho, o que é que se pretende. Eu já tinha escolhido, optei até pela planificação que me foi cedida por alguns colegas, que seriam então sobre identificar as instituições locais. Qual é o produto que eu quero fazer? Eu vou estar na programação, vamos trabalhar a programação, que é o produto final, mas antes de chegar à programação há uma série de passos e que é importante que sejam seguidos por métodos para que os alunos adquiram também os métodos de estudo, métodos de trabalho, o tal desenvolvimento. O planear, o programar, faz parte do programar. Embora não seja ainda a aplicação em si para programar. Ou seja, se eu posso optar por fazer, sobre as instituições locais, posso optar por fazer desenhos, tirar fotografias, para depois construir uma animação, ou um jogo, ou uma história na aplicação que escolherem para trabalhar as linguagens de programação visual. Eu posso definir também a dimensão, ou seja, dividir por cada grupo que eu constitui quantos
Quantas instituições eles vão identificar? 1, 2, 3, conforme a idade dos alunos, é porque é uma faixa etária relativamente baixa e então é preciso descer o nível, porque muitos dos professores que estão neste projeto, e há dias alguns colegas diziam isso mesmo nas questões, eu nunca trabalhei com meninos do primeiro ciclo e por isso eu tentei descer aqui o nível ao máximo neste projeto, é mesmo o nível, ou seja, coisas pequeninas, porque eles também são pequeninos, não podemos exigir projetos grandes como quando trabalhávamos com os nossos alunos do secundário, obviamente. E então se eles identificarem 2 instituições e a informação sobre essas instituições, se calhar já é um grande trabalho para estes alunos. Por fim, eu disponibilizei estas grelhas, também estão no Moodle, que é os alunos fazerem a sua planificação, ou seja, o que já sabem sobre essas instituições e aquilo que pretendem saber. Eu, por exemplo, coloquei aqui, eu já sei as instituições que existem e agora preciso saber elementos que as caracterizem, a época ou a data de construção dessa instituição, qual a sua função, entre outros que eles achem pertinente ou que se definam para que todos façam o levantamento da mesma informação. Claro que também disponibilizei este esquema e outros na mesma grelha, que é o tal, fazer o levantamento de conceitos, ou o boom de ideias, o primeiro boom inicial, quais são as instituições, ou quais são as principais palavras que elas vão utilizar neste projeto. E criei um documento que está disponível no Moodle. Por fim, localizar, que faz parte do processo de pesquisa, ou seja, encontrar as fontes de informação relevantes relacionadas com o objetivo estabelecido neste projeto. Eu escolhi este de estudo do meio, podia escolher outro dos números que era mais fácil para mim, que sou da área de informática, por isso é que penso que também muitos colegas escolheram a matemática, porque era mais óbvio, se tivessem que decidir hoje, um professor de informática obviamente ia logo para a matemática ou para qualquer coisa que tivesse esquemas e afins. Eu posso procurar informação em enciclopédias de livros, claro, na biblioteca da escola ou noutra biblioteca, em revistas e jornais, fazer entrevistas e questionários na internet, ou fazer desenhos, ou tirar fotografias, que era uma das questões que eu gostava de colocar. Porque há algumas aplicações, eu sei que nem todos os colegas ainda dominam as linguagens de programação visual, mas algumas aplicações permitem que nós usemos desenhos que os meninos fazem no Paint ou na própria aplicação e fotografias como cenários para depois colocar os atores em movimento. E por isso nós podemos tirar fotografias neste caso, que é um caso concreto e é mais fácil assim dar exemplos. Era muito fácil ou eles tirarem fotografias e depois até desenharem, ou eles desenharem as próprias instituições para depois servirem de cenário à animação deles. Por fim, e para que eles adquiram os métodos de pesquisa adequados, há sempre que verificar as fontes da informação que eles recolhem, que se a fonte é credível, se está atualizada, e para este fim eu também deixei no Moodle 2 grelhas que podem ajudar as crianças a organizar-se e ao mesmo tempo fazem a pesquisa e ir logo colocando os pontos que depois precisam de usar para citar as fontes no fim. E então, tem uma tabela para tirar o autor, a data e essa informação toda que é muito mais fácil para eles depois se organizarem. Este esquema desconfigurou-se, pelo menos no meu computador, não sei como estão a ver, mas não faz mal. Eu pus aqui neste slide é construir, e a primeira, aqui a questão é, eu vou fazer programação, mas vejam só, eu pensei num projeto de estudo do meio, e quando chego a esta altura, se os meninos desenharem cenários à mão, ou nos computadores, eu já tenho que ir buscar metas das expressões, ou objetivos que constam das metas das expressões no primeiro ciclo, tal como se eles fotografarem em instituições, é a mesma questão. Já tenho que ir buscar, ou das literacia para os média, já não estou só a trabalhar nem programação, nem estudo do meio, já integrei também alguns objetivos das expressões que constam nas metas do primeiro ciclo. Depois eles vão ter que redigir o texto conforme a finalidade do nosso projeto, se é uma animação,
que vão passando as instituições e a descrição de cada uma delas, ou com uma personagem a dizer-nos qual é a descrição de cada uma delas. Se é uma história ou se é um jogo, os meninos vão ter que escrever textos. E aqui já estamos a trabalhar as metas da língua portuguesa. E por fim, passamos então à aplicação em si, a criação da animação, da história ou do jogo, conforme aquilo que definirmos que era o nosso objetivo neste projeto de programação. Depois de programar, e eu aqui não abordei a parte do programar, depois de programar, eu ainda tenho a avaliação. Tenho que avaliar o projeto, ou eles autoavaliarem o seu projeto. E, portanto, também é importante que eles tenham uma grelha ou um instrumento que lhes permita facilmente definir se eles conseguiram, no final deste projeto que fizeram, para não ser pequenino, mas para eles pode ser muito grande, se conseguiram responder a tudo o que tinham planeado, ou o que aprenderam e o que precisam melhorar da próxima vez. Além da apresentação do projeto, claro que pode ser planeada para apresentar à turma, à escola, aos pais, enfim, aquilo que o professor entender. Os alunos, neste pequeno projeto que à partida parecia pequenino, quando nós olhamos para o processo que os alunos já fizeram, eles já pesquisaram, já desenharam ou fotografaram, já escreveram, já organizaram informação, já programaram e provavelmente já foram surgindo novas situações que nem sequer estávamos à espera inicialmente. E tal como eu já tinha dito, para fazer isto tudo, ao planear este projeto, além dos objetivos deste projeto de iniciação à programação do primeiro ciclo, teríamos que colocar alguns objetivos das metas de estudo do meio, das metas de português, das metas de expressões e também alguns objetivos da literacia da informação. As de português, estudo do meio e expressões, podemos facilmente fazer em conjunto com o professor de português ou procurarmos nós nos documentos, aqueles que não tiverem ajuda. Os objetivos da literacia da informação. Há um referencial da literacia para os meios do DGE ou o do aprender com a biblioteca escolar, porque o professor bibliotecário da vossa escola pode ser um bom recurso para vos ajudar, uma vez que têm tido bastante formação nesta área e têm instrumentos que vos podem ajudar nesta função. E no referencial Aprender com a Biblioteca Escolar tem os objetivos para este nível etário e é fácil depois pegar nesses objetivos e integrá-los aqui e até, se for necessário, fazer uma articulação com a biblioteca. Com isto tudo, já teríamos, neste pequeno projeto, estávamos a trabalhar com o professor titular da turma, com o professor da biblioteca. Há depois, em quase todos os temas, projetos de instituições externas à escola, ou instituições, associações, às vezes até o próprio Ministério e uma série de outras instituições que vão enviando projetos com os quais nós podemos ir trabalhando ou ir aderindo se acharmos conveniente na altura em que estamos a fazer o projeto. E também a autarquia, aqui a própria autarquia poderia ser um parceiro neste projeto. Neste projeto, além das áreas curriculares, nós tínhamos as áreas não transversais, ou seja, nós não temos, e porque é muito importante, pelo menos no meu entender, é muito importante que todos os professores que estão no projeto se sintam confortáveis e não conseguindo articular com o professor titular da turma, ou porque não é fácil, ou porque não há tempo, ou porque não têm conhecimento do que estão a fazer na sala de aula, que às vezes não há tempo para isso. Há uma série de referenciais ou áreas de articulação transversal que é possível trabalhar com elas e que para quase todas há referenciais ou documentos orientadores na página da Direção-Geral de Educação, principalmente na página da Direção-Geral de Educação. Eu tirei alguns exemplos e já coloquei estes links todos no Moodle, porque muitos de nós, ao longo do nosso percurso enquanto professores, vamos participando ou em projetos na escola,
ou fazendo até formações que surgem nestes projetos transversais, e pode ser mais fácil começarmos, até porque durante o ano não vamos conseguir fazer só um projeto e, portanto, às vezes é importante aproveitar conhecimentos que já temos de formações que tivemos a oportunidade de frequentar ou informação que está disponível e que está bem organizada, e então eu fiz uma compilação de uma série de referenciais que existem e que têm objetivos para o primeiro ciclo, ou pelo menos documentos orientadores. Alguns têm até brochuras informativas e outros materiais. Normalmente também têm sites úteis e há alguns projetos a decorrer nessa área. E encontrei a educação financeira, que agora também está muito na moda, a educação do consumidor, que é normal também, o consumo também é um problema a trabalhar, a educação rodoviária, a educação para a segurança, a defesa e a paz, a educação para a saúde, a dimensão europeia da educação, a educação ambiental para a sustentabilidade, a educação intercultural, educação para a igualdade do género, educação para o risco, educação para o desenvolvimento, educação para o empreendedorismo, para o voluntariado, direitos humanos, para os média e sobre segurança na internet. Eu coloquei os links para sítios onde está o referencial, materiais, sítios úteis e projetos para todos estes referenciais na nossa plataforma Moodle, na disciplina onde está a decorrer a formação. Fui tirar alguns exemplos assim só para mostrar, por exemplo, o referencial de educação financeira, além do referencial em si, tem recursos de apoio, tem sítios para consulta e ainda tem havido anualmente 2 concursos nesta área, o concurso Todos Contam e o concurso de Geração Euro, na qual se pode participar no caso de haver esse interesse ou não. Podemos, por simplesmente, fazer os projetos internamente na escola. Às vezes os alunos gostam de desafios e quando há entidades externas envolvidas, geralmente o desafio aumenta. O referencial de educação rodoviária é a mesma situação. Tem recursos, ligações úteis, projetos e parcerias que podem entrar neste tipo de projetos. A educação para os média tem N projetos a decorrer que podem ser úteis. Alguns não, mas, por exemplo, no Conta-nos uma História já tem havido várias escolas a concorrer com histórias elaboradas em linguagens de programação visual, como o Code ou o Scratch. E por isso é uma das opções que os trabalhos dos meninos podem ser submetidos neste concurso, por exemplo, ou no 7 dicas com os média. E o 7 dias com os média também é outra opção. O Media Smart também é um projeto que tem imensos materiais elaborados e que estão disponíveis e acessíveis para os professores, que é sobre publicidade, que é outra questão que eu acho que hoje em dia é muito importante trabalhar, porque a publicidade também engana a maior parte das vezes e os nossos alunos não têm essa noção. E eu acho que é um projeto muito interessante e que tem recursos como base para começar a fazer um projeto depois em programação. A educação para a saúde, esse é mais conhecido nas escolas. A educação para o consumidor. A educação para o empreendedorismo, para a igualdade do género. E, por fim, eu colocava-vos uma segunda questão. Depois de passarmos por estas áreas transversais, vocês pensam que as vossas salas terão condições para trabalhar no máximo com alunos 2 a 2 ou nem por isso? Na última sessão havia vários colegas desse lado preocupados com as condições que iriam ter para desenvolver o projeto na escola. A maioria sim, pensa que tem condições. Ainda faltam muitos, mas por enquanto a percentagem é bastante interessante. Até agora 78% considera que tem essas condições de ter dos alunos no máximo 2 a 2 por computador e 21%
pensa que não. Ou pensa ou conhece, ou sabe que não vai ter. Tendo em conta que alguns colegas poderão não conhecer as salas onde vão desenvolver o projeto. Ainda está a decorrer a votação. Muito bem. 77% considera que têm essas condições, 22% nem por isso. Esperemos que as situações se resolvam e que tudo corra pelo melhor. Bom, a pensar nesses casos, embora eu pense que será difícil dinamizar um projeto um ano inteiro sem ter pelo menos alguns computadores, ou então arranjar uma metodologia de trabalho em que, enquanto uns alunos estão a trabalhar em situações que não exigem o computador, outros estarem no computador e depois irem invertendo os grupos, porque também será pouco motivador um ano inteiro sem usarem os computadores, porque as crianças estão à espera, penso eu, estarão à espera disso mesmo. Em todo caso, eu pus aqui um exemplo, que é apenas isso, é um exemplo que nós temos usado nos workshops da Ampuri com as crianças do primeiro ciclo. Temos outros, eu pus aqui este que era pequenino, que é um algoritmo, que é o tal, a programação sem computador, que há vários exemplos e também adicionei alguns no Moodle na biblioteca de recursos. Que é um algoritmo que não é muito diferente de muitos exercícios que andam por aí, em que os alunos têm que pegar nas figuras, recortar e depois colocar por ordem, ou seja, elas vão ter que organizar as figuras segundo uma lógica e colocá-la por ordem. No fundo é um algoritmo, mas a sugestão, uma das sugestões, por exemplo, para quem não terá tantos equipamentos, será, por exemplo, eles próprios fazerem os desenhos ou dividirem os vários passos por vários, os desenhos ou os cartões ou tipo os dominós com desenhos deles ou com situações escritas em que vão fazendo eles próprios construírem os algoritmos e não só recortar e colocar por ordem, mas serem eles próprios a construírem os cartõezinhos para organizar os algoritmos e outras situações. Eu coloquei uma série de desenhos destes e de situações destas na biblioteca de recursos no Moodle para que depois possam tirar e organizar a sequência da informação. Mas eu acho que a sugestão, pelo menos penso eu, para os alunos será mais motivador, não tendo computadores, que sejam eles próprios a construir os algoritmos ou os joguinhos ou o que quisermos chamar. Tentem ser criativos porque vai ser mesmo preciso no caso de não terem pelo menos alguns computadores para irem invertendo os grupos, alguns em mesas de trabalho, outros nos computadores para eles fazerem as atividades. De qualquer modo, nessa situação existe sempre mais trabalho e mais atenção por parte do professor, que é ter sempre dois tipos de tarefa a decorrer em sala de aula, uns na mesa de trabalho e outros no computador. Mas terão que se organizar de alguma forma, falar com as vossas direções. O que é importante é que tentem aplicar a metodologia de projeto e de resolução de problemas com os vossos alunos com algum rigor, de forma a que efetivamente se trabalhe a resolução dos problemas, os métodos de trabalho, a criatividade e até o respeito pelos direitos de autor, que nesta fase eles são pequeninos e é muito mais fácil entenderem que depois, quando já têm uma série de vícios, que é difícil que eles mudem aquilo a que já estão habituados. Nem sempre é fácil conseguir mudar essa ideia quando eles já são grandes, quando nós os apanhávamos. Por fim, para responder a muitas das questões que foram levantadas na última sessão, foram levantadas imensas questões sobre o projeto, o plano de agrupamento. Eu tenho aqui
desde o primeiro dia que nós vamos falando no plano de trabalho de agrupamento, que iria surgir mais no final da ação, mas dadas as inquietações e alguma ansiedade com este tema, resolvemos que hoje abordaríamos um pouco para que possam avançar já com o vosso trabalho ou organizar-se de forma que depois possam então cumprir. E em resposta a muitas das questões da última sessão, então a data limite foi revista e passará para 12 de julho. São 2 semanas, é um domingo à noite, são as 2 primeiras semanas de julho que ainda tem. Havia muitas questões no sentido de, vamos fazer o projeto e depois, se o pedagógico quiser fazer alterações, não há problema nenhum. Um projeto ou um plano é isso mesmo. Vocês submetem o plano que quiserem submeter aqui. Claro que também podem e devem consultar a vossa direção antes, até porque eles é que sabem os recursos que vocês terão para fazer o projeto. E depois, quando for o pedagógico para ser aprovado ou discutido, tiver que ser ajustado, não há nenhum problema nisso. O processo é mesmo assim. Isto é um plano, é um projeto, não é nada definitivo, não é um contrato, é um plano ou um projeto. E obviamente também havia a questão, depois temos que o incluir ou não podemos apresentá-lo sem estar no plano de atividades. Oportunamente, quando for aprovado pelo pedagógico, ou como funciona o processo em cada escola, porque é tudo diferente, ele será integrado no plano de atividades da escola. Até porque, pelo facto de ele já estar feito, pode começar a ser divulgado nas matrículas para os alunos, pode começar a ser divulgado pelo agrupamento para que se reúnam as condições todas que são necessárias. Pensando nisso, eu disponibilizei no Moodle, ainda não abri, mas vou abrir já a seguir a sessão de hoje, um documento que se chama Template para o Projeto. Este documento é apenas uma base para a recolha e organização da informação para o projeto. Ou seja, vocês podem se ir organizando neste documento, depois há de ser aberto um formulário online que é só copiar para lá a informação, porque depois não dá tempo para estarem a organizar a informação com o formulário aberto. E depois podem ficar com este documento organizado para entregar então aos órgãos responsáveis da escola para que seja aprovado, discutido, analisado, enfim, tudo isso. Portanto, podem usar este template que tem lá os campos que vão ser solicitados no formulário online para começarem a trabalhar já, organizarem-se da forma que vocês entenderem. Tentando acalmar aqueles que estavam muito ansiosos com esta questão, é normal, quando se começa a trabalhar, a colocar as mãos na massa e começam a sentir as dificuldades, e por isso avançamos já para esta questão, que estaria previsto só falar-se mais detalhadamente no dia 26. E entretanto, a sessão do dia 26, nós depois vamos reorganizar e ver o que será mesmo necessário fazer. Organizem-se para este documento, vão colocando as dúvidas no módulo, no módulo 2 que eu coloquei lá o template, e depois aquilo que soubermos vamos respondendo, vamos ajudando. Quem tiver documentos que acho que podem ajudar os colegas para elaborar o seu projeto também me pode ir partilhando, e em breve disponibilizaremos então o formulário oficial no qual será submetido o projeto. Este projeto, agora fazendo aqui uma síntese breve, este plano de trabalho de agrupamento tem uma primeira parte que é sobre a caracterização do agrupamento, que é o número de escolas que está a participar, enfim, essas situações. Depois tem uma segunda parte que é sobre a equipa que está a participar, quais são os professores, de que grupos são e quais são os recursos com os quais vão contar, equipamentos e aplicações. Por fim, tem a parte do projeto pedagógico, que tem a ver com aquilo que temos vindo a abordar nesta formação, ou seja, sobre os conceitos que o professor José Luís Ramos falou nas três sessões sobre o pensamento computacional. Tem uma breve introdução sobre os conceitos, depois os objetivos que vocês definiram para o vosso projeto, as metodologias e estratégias, as articulações que vão prever, agora é uma previsão,
E por fim, como vão avaliar esta aprendizagem, que também foi um tópico abordado pelo Dr. José Luís Ramos, penso que na terceira ou na segunda sessão sobre as ciências da computação e o pensamento computacional. Na plataforma Moodle estão todos os recursos que eu fui falando durante esta sessão. Eu ontem e hoje fiz essa compilação toda e coloquei lá. Daqui a uns minutos já estará aberta e disponível para vocês poderem aceder. A maioria, a não ser referenciais, que são da Direção-Geral de Educação ou de outras entidades, claro, está o link para os respectivos sítios onde está disponível. Tudo o resto está em formato editável para que vocês possam usar. Quem tiver materiais que acho que pode ser um exemplo ou um modelo ou pode ajudar os colegas, também agradecemos a vossa partilha. E por fim, era isto que hoje tínhamos para vos falar. Foi um bocadinho alterado, mas eram estes os temas que tínhamos para falar convosco hoje nesta sessão. Por agora ficamos por aqui a responder a algumas questões, se houver questões para responder. Permita-me dar aqui algum contexto das perguntas que estivemos a acompanhar e também a DGE teve a dar resposta. Okay. Tinha a ver sobretudo com o local onde estavam no Moodle todos estes recursos exatamente, mas acho que já não estão, que acho que já foram lá desvendá-los. Acho que neste momento já os conseguiram desvendar. E, portanto, vamos estar por aqui. Alguém abriu o António. Vamos estar por aqui para, efetivamente, conseguirem colocar as vossas questões que estão direcionadas que são sobre esta sessão, ao fim e ao cabo. Tem uma questão direcionada, Fernanda. Se calhar eu sugiro ler a pergunta toda e depois responder. Sim. Acho que clicar na pergunta. Consigo vê-lo, deixa eu ver. Já está aqui, sim. Ora, somos 3 professores de informática. Vai alto, é para todos chegar. Somos 3 professores de informática a implementar o projeto este ano. Não, somos 3 professores, 1 de informática e 2 do primeiro ciclo. Eu vou ter as turmas todas do terceiro e quarto anos. A minha pergunta é se devemos implementar o projeto em todas as turmas. Ou posso ficar com uma turma com as suas turmas. E os meus 2 colegas com as suas turmas. O projeto seria para implementar nas turmas todas. O que não quer dizer que eles estejam o ano todo a trabalhar pelo menos nas aplicações. Há outros processos que se podem ir integrando pelo meio. Mas eu não percebi bem a pergunta. Eu vou ter... Ok. A minha pergunta é se devemos implementar o projeto em todas as turmas. Era o ideal, era implementar o projeto em todas as turmas, mas a escola vocês na escola é que têm que ver as condições que têm, e isso não é uma decisão nossa ou que nós possamos influenciar de alguma forma. Vocês têm que ver as condições que têm na sala, na escola, e o tempo que têm com estes alunos, se conseguem fazer projetos mais pequeninos ou maiores, e como é que podem ajudar os 3 professores que estarão no projeto. No caso do projeto, pois claro, no caso do projeto envolver fotografias, como foi o caso que eu disse, ou envolver eles desenharem fotografias que encontram na net manualmente, terão que pedir a devida autorização aos encarregados de educação, a não ser que eles não deixem. Sair da escola com os meninos, eles não, depois terão que fazer a recolha. Há sempre várias formas de dar a volta à situação. Se os encarregados não deixarem, provavelmente não serão todos. E provavelmente haverá situações em que se podem tirar fotografias da net e eles fazerem os desenhos, eles ou manualmente no papel e depois digitalizar, ou no Paint. Em vez de terem fotografias, são eles a reproduzir as próprias instituições ou monumentos que encontrarem. Há sempre uma forma de dar a volta com as condições que temos. É por isso que tudo isto é muito contextualizado, porque há de haver professores que têm todas as condições e outros que não têm quase nenhuma.
Os exemplos para partilha, eu vou abrir uma wiki junto destes documentos que coloquei hoje, que é para ficarem ali perto. Vou abrir um espaço onde vocês podem anexar os ficheiros e partilhar. O projeto terá de ser articulado de que maneira? Pois, naturalmente, quem vai a primeira vez lecionar o primeiro ciclo dificilmente conhecerá os alunos, mas conhece o contexto e se trabalhar com o professor do primeiro ciclo, já vai saber quais são os conteúdos que eles vão dar. E isto é um plano, como nós já tínhamos dito, quando for no início do ano. Se os alunos não corresponderem àquilo que planeou, ou às exigências daquilo que planeou, é preciso baixar o nível de exigência das atividades. Se eles responderem ou tiver sido muito fácil, altera-se. Por isso mesmo é que nós dizemos que é um plano ou um projeto, não é nada definitivo que não se possa reajustar conforme o projeto vai decorrendo. E por isso é que é importante trabalhar com os professores titulares das turmas, agora que estão no primeiro ciclo, conhecem os alunos e conhecem os conteúdos. Clique na pergunta para ver, é mais fácil. Se clicar na pergunta, abre a pergunta, é mais clique. Se clicar, clique na pergunta. Aqui? Se clicar, não aparece. Sim. Eu acho que os professores do grupo 550 devem estar envolvidos, porque são, na maioria dos casos, são aqueles que melhor dominam as linguagens de programação visual, têm a parte deles no projeto. Se eles estão inscritos no projeto, eles vão ter que fazer a parte deles, não vão ser dispensáveis. Mas a parte das linguagens de programação visual, eu não falei nela porque não era essa a minha missão aqui. Vem agora a seguir, vem 3 sessões do Codoo e depois as do Scratch a seguir. Aí provavelmente para o ano serão abordadas ainda outras situações. O que falamos até agora foi nos conceitos, agora nos cenários de aprendizagem, porque aí é que iam surgir as grandes dificuldades do contexto. Quando se começasse a falar o que equipamento é preciso, que recursos são necessários, há sempre aquela questão quando se começa a pensar de facto naquilo que se vai fazer, é que se começa a olhar para as dificuldades. Dentro do projeto, e aí é que, agora a seguir é que vêm as aplicações, mas eu também penso que os professores de informática não se limitam a saber ensinar aplicações, sabem fazer projetos articulados com outras áreas, certo? O projeto de agrupamento, sim, pode trazer mini-projetos a aplicar em cada turma, ou pelo menos projetos diferentes para o terceiro e para o quarto ano, embora para o ano, na maioria das situações onde vai haver o terceiro e quarto ano, eles estão ao mesmo nível porque não tiveram nada até agora. No ano seguinte já não estão. Já terão que ser de níveis bastante diferentes. No meu projeto, o projeto será implementado no terceiro ano e no quarto ano como a IEC. O plano deverá ser diferente ou pode seguir a mesma metodologia? Pode seguir a mesma metodologia. Há uma parte que diz caracterização do agrupamento e podem definir essa situação aí, que o plano é para as AECs e é para a oferta complementar e depois dizerem o que é que distinguirá uma da outra se houver diferenças, porque a diferença é só ao normativo, onde é que as direções eventualmente foram buscar o tempo para aplicar, porque o tempo em si depois não interessa nada se veio da oferta complementar ou se veio da AEC. E também a distinção é que uma é obrigatória e a outra só é frequentada por alunos que os pais pretendem. Mas gerindo essa situação ou explicando essa situação na caracterização do projeto do agrupamento e nos recursos, depois vocês definem aquilo que bem entenderem. O projeto é vosso, ele vai passar todo para esse lado. Nós agora só estamos a tentar explorar situações que já sabemos que em alguns sítios não vão ser fáceis e estamos a tentar explorar para que se possam ver algumas soluções, mas, ou pelo menos para que as pessoas pensem sobre isso. Porque o projeto em setembro passa tudo para a vossa mão, para os professores que estão inscritos. Com os recursos que têm, com os alunos que vão ter pela frente e com o plano que elaboraram, mas que podem ir ajustando conforme aquilo que depois for a vossa experiência no terreno.
Para haver articulação, nem todos os professores que estão envolvidos têm que estar no mesmo momento na sala de aula. Os textos podem ser escritos na aula com a professora titular durante a aula, durante o dia. E se, por exemplo, este projeto a decorrer nas AECs a seguir, os meninos trazem os textos escritos para depois avançarem nas AECs na parte da programação e da organização. Ou podem fazer tudo nas AECs, mas não quer dizer que todos os parceiros vão estar presentes na sala de aula, todos os professores. Cada um está presente quando pode, o professor que está como titular das AECs ou deste projeto, seja nas AECs, seja na oferta complementar, tem que estar na sala, obviamente. Os outros poderão ir lá de vez em quando ou poderão ajudar no seu tempo fazendo as suas partes, as partes que definiram, que lhes ficaram atribuídas. Todas as atividades e planos foram elaboradas como se o projeto fosse uma disciplina ou parte integrante das AECs, o que é muito diferente. Mas o projeto, o que foi elaborado foi a pensar em ajudar quem está no terreno. Vocês agora vão-nos apresentar a vossa diversidade. Obviamente que seria impossível quem está deste lado conhecer todas as diversidades que vamos ter pela frente, de certeza absoluta. Cada um tem o seu contexto, daí termos chamado este módulo de cenários de aprendizagem. No projeto, ele tem esses campos. Dentro desses campos, vocês vão integrar aquilo que acham adequado para o vosso projeto. Não tem que ser igual para todos. Agora, nós tínhamos que definir alguns campos para o formulário. Alguns são bastante abertos. Dá para vocês escreverem aquilo que entenderem que devem explicar sobre o projeto, sobre as especificidades do vosso contexto, da vossa sala, das turmas. Enfim. Eu acho que a DGE já respondeu a esta questão dos concursos há muito tempo. Não sei se alguém neste momento está a responder, mas acho que não. Esta questão dos concursos foi falada várias vezes. Este ano é ano de concurso nacional e mesmo os professores que são quadros de escola nunca sabem se vão a DALC, se vão a concurso por ausência da componente letiva. Quem estiver em setembro é quem vai pegar no projeto. A escola inscreveu a contar com os recursos que tinha. Se na altura não estiverem, a escola terá que arranjar uma solução. Então, mas nós já sabemos que o colega Jorge coloca-nos o problema não são os alunos, às vezes são os professores, como abrir portas. É a questão da dificuldade de estabelecer articulações. Também não é uma questão fácil e até é uma questão bastante sensível, porque cada pessoa tem uma atitude e uma forma de trabalhar. Se nós não conseguirmos fazer as articulações com o professor titular do primeiro ciclo, então podemos pegar numa daquelas áreas transversais em que nós estejamos mais à vontade, que já tenhamos feito algum projeto ou participado em alguma ação ou que estejamos mais à vontade e que seja apenas fazer uma atualização ou uma pesquisa de conhecimento. O projeto está previsto apenas para o 3º e 4º ano. Este ano, 2015-2016. Depois, a ver, vamos. Não. Eu escolhi esta questão do património local, mas se consultarem a planificação, os projetos podem ter imensos temas. Eu escolhi este que está completamente fora até das minhas áreas de atuação, mas que achei alguma piada ter que planear isto para apresentar aqui e fazer o exercício que vocês vão ter que fazer agora ou que vão ter que fazer em setembro ou planear as atividades. É o património, são os cálculos, porque eles podem ser as linguagens de programação visual. Dá para fazer histórias em que as personagens vão contando história, dá para fazer diálogos, dá para fazer animações e dá para fazer jogos. Eles próprios podem pôr uma série de questões
em que ao acertar a questão vão somando pontos e aí já têm os conceitos, pode ser o tema, pode ser qualquer um, isto também são os conceitos da matemática e está para envolver uma série de conteúdos. Já houve um concurso em que os jogos eram sobre segurança na internet e eles fizeram imensos jogos sobre segurança na internet. Na altura as ideias vão surgindo. Quando colocados perante esta situação, os miúdos também vão dando algumas ideias giras que às vezes nem nos tinham passado pela ideia a nós enquanto planeávamos o projeto. Não, né? O projeto é sempre projeto de agrupamento. Pode ter diferenças conforme as turmas que cada professor irá lecionar ou conforme as escolas, mas o projeto é só um. O projeto é o projeto de agrupamento. O projeto poderá ser a exploração de uma história recontada, utilizando, por exemplo, a construção de ilustrações e a montagem, usando a construção de um vídeo. Não precisam de usar quer dizer, podem construir um vídeo com esses elementos. Mas agora verão que ao utilizar o Scratch ou o Odoo ou outras depois, ficarão com a ideia que podem fazer isso até mais facilmente com as linguagens de programação visual, porque têm as animações que é só ir clicando no botão e atribuir a animação que queremos que o nosso personagem ande e ao ver o próximo personagem diga qualquer coisa, tudo aquilo é programável e fica mesmo a andar, a mexer-se, a virar para a esquerda, para a direita, a dizer aquilo que nós queremos que ele diga, os textos que vamos escrevendo. Mas, obviamente, durante o ano todo também podem fazer a construção de um vídeo. Eu penso que não, os alunos estão a fazer projetos na mesma, mas a ideia aqui é que o produto seja algo feito em linguagens de programação visual. Não sugerimos, a questão do colega aqui, eu passo a explicar para que se perceba desse lado, é quanto tempo sugerem que duração. Não sugerimos porque cada escola tem as AECs e a oferta complementar organizada dessa forma, de uma forma que já funciona assim na escola, e é esse o tempo que o pedagógico decidiu. Por exemplo, na Ampri nós fizemos um levantamento e havia escolas que tinham 1 hora por semana, ou 45 minutos, e havia outras que tinham 2 horas, uma tarde inteira, e havia outras que até era 2 vezes por semana. Desde 45 minutos até 4 horas por semana havia de tudo. E, portanto, isto é uma decisão da autonomia do agrupamento. Se os órgãos responsáveis disserem que é 1 hora por semana, é 1 hora. Se disserem que é das 3 às 5 quando começam as AECs, então é das 3 às 5 uma tarde. É essa a duração. Não sugerimos qualquer duração. As escolas é que têm que decidir conforme os recursos que têm. Este ano o projeto pode ser o mesmo para os 2 anos, porque, salvo raras exceções, nunca houve linguagens de programação visual no primeiro ciclo. Portanto, os meninos a esse nível estão ao mesmo nível. O projeto pode ser igual para os 2 níveis. Para o ano já não, porque os do terceiro ano alguns já tiveram, outros não. E então aí já exige que se avance para um nível mais exigente para aqueles que já estão no 2º ano do projeto. Não vamos falar em anos de escolaridade, mas 1º e 2º ano do projeto, que é mais fácil. Este projeto, sim, é para o 3º e para o 4º ano. Eu já tinha respondido a esta questão. O projeto foi direcionado este ano letivo. Quando falamos deste ano letivo, é o que está para começar, 15 e 16, para as turmas do 3º ou 4º ano. Eu não sei se é necessário saber com que turma vão trabalhar, mas eventualmente deveriam perguntar à direção quais são as turmas que eles pensaram para terem o número de alunos e os locais, porque as escolas que são agrupamentos, há sítios que até são distantes e é preciso saber das condições que vão ter. E provavelmente escola para escola vão ter condições diferentes. Algumas, por exemplo, têm boas bibliotecas, e mesmo na biblioteca consegue-se fazer o projeto, outras têm na sala de aula, outras não têm, têm que ir para a escola sede. E é preciso, a questão do projeto é importante precisamente por isso, porque agora é necessário organizar como vão funcionar. E se for preciso os meninos virem para a escola sede, se for perto, como é que isso se vai fazer, todos esses problemas vão surgir agora nesta fase de organização, daqui até setembro. Mas agora ao fazer o projeto já vão tratar de alguns com certeza.
porque ao falar neles, alguém há de começar a organizá-los. A escola pode organizar o projeto só para o terceiro ou só para o quarto ano. Pode, isso era uma opção, ou os dois, estava aberto para os dois, mas as escolas candidatavam-se para os anos que elas achavam pertinente. Vamos dar, não percebi esta questão, peço desculpa ao colega, mas vamos dar formação antes de nós próprios aplicarmos os conhecimentos na prática. Após esta formação e outras que eventualmente surjam, depois terão que começar a colocar o projeto em prática, não é? Mas isso faz parte, o ensino está sempre a mudar, faz parte de nós irmos nos atualizando e começarmos a fazer outros materiais e pesquisar materiais. É capaz de haver bastantes materiais disponíveis, pelo menos em algumas linguagens de programação há portais completamente abertos, disponíveis com materiais. Eu penso que problema não haverá, mas vocês têm que falar com estas questões que são do âmbito da decisão da direção ou do conselho pedagógico que têm que ser discutidas lá. Uma colega falou que a questão se pode incluir uma turma de segundo ano, até porque há de haver colegas que nas AECs têm turmas mistas e, portanto, não vão excluir esses alunos se eles estão na turma, não é? Ou a escola organiza as turmas de forma a ficarem os níveis separados, ou vão ter que ter lá esses alunos, não os vão colocar fora da sala. As turmas nas AECs é uma mistura daqueles que se inscrevem nessa oferta da escola. Há um colega que diz que usar uma linguagem de programação para contar uma história não se torna redutor. Eu dei exemplos a contar com o público-alvo que temos neste projeto. Temos aqui colegas que já estão muito avançados ao nível da programação e outros que estarão numa fase mais inicial. E o exemplo que eu dei é apenas isso. Eu disse que pode ser para contar uma história, pode ser uma animação ou pode ser um jogo. O nível de conhecimentos para cada uma desses, ou pode ser outra situação qualquer que vocês queiram. O nível de conhecimentos para fazer uma animação a contar uma história é diferente quando nós pensamos depois já em construir um jogo que já tem pontos ou que já tem penalizações, e também é diferente quando fazemos uma animação. A história é a base, é seguir, a conseguir pôr lá os personagens, depois as personagens começarem a falar e a andar. Depois há as fases seguintes, cada um terá que começar por aquilo a que se sente preparados. Em termos de atividades para os alunos, é uma atividade válida em que eles trabalham várias áreas e desenvolvem várias competências em simultâneo, mas isso podemos ir por fases, começar por uma situação mais fácil, até porque os alunos, a maioria, estarão no nível de 0, e depois ir avançando ao longo dos 2 anos ou do primeiro ano, que é o ano que vem. Não estaremos a comprometer nada se formos avançando conforme os alunos adquirem mais conhecimentos e o professor mais prática avança no nível de exigência dos projetos. No nível de exigência é começar a introduzir já animações e outras situações que permitam pontuações e afins, e não só apenas uma animação de uma personagem a falar. O que se pretende é a planificação do projeto de agrupamento. O que eu dei foi um exemplo de uma planificação de atividades só para ajudar a perceber que depois, em setembro, vão ter que planificar algumas atividades. Se conseguirem fazer já por atividades, ótimo, mas para já não é necessário. O que é necessário é mesmo um plano de agrupamento, é a nossa planificação geral. Depois, ter a vossa na escola a médio e longo prazo e a curto prazo. Isso da formação aos colegas não sei, é uma questão que me ultrapassa, que terão que perguntar depois ao outro. Podem trabalhar em parte pedagógico, isso depende da organização da escola.
e da autonomia que a escola tem a esse nível. Não é uma resposta que só com a questão podemos trabalhar em parte pedagógica se possa responder que sim ou que não. Depende das condições que a escola tem. Se tem alguém com horário incompleto e que é do quadro e que pode pô-lo nessa hora a trabalhar em par com quem está nas AECs, se tiverem suficiência letiva, pode. Contratar para pôr em par pedagógico, acho que não, mas já há sempre diversas situações que as escolas já usam para superar alguns obstáculos com as insuficiências letivas e horários incompletos das pessoas da casa. Mas isso são situações que são só caso a caso, não conseguimos aqui dar uma resposta. Provavelmente em setembro entrarão novos professores no projeto, por causa daqueles que não ficaram nas escolas, mas depois como vai ser essa informação, a seu tempo há de haver alguma explicação se são os colegas que estão agora na formação que vão dar, se isso ainda não sei a resposta, também não sei se a Direção-Geral de Educação a seu tempo há de dar resposta a essa questão. Nos programas de ensino básico de 3 já lecionamos o Scratch, certo? Quando estes alunos chegarem lá já não faz sentido. Estes alunos chegam lá daqui a 4 anos. Ou 5. Nessa altura pode ser que o programa já tenha mudado. Por agora acho que não nos devemos preocupar muito com isso. Depois nos próximos 3 anos a gente trata de alterar o programa, saber. Os alunos estão agora no 3º ano, vão estar no 7º daqui a 4 anos. Portanto, agora vamos tentar fazer o melhor que sabemos neste projeto. Em 4 anos é capaz de dar tempo para alterar ou subir o nível dos que estão agora do programa, que está no 7º. Mas até lá, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Aquilo que considero, diz o Carlos, aquilo que considero importante parece ser relegado para segundo plano. Eu tenho ouvido que nas sessões vamos fazer um projeto, vamos planificar, vamos avaliar, fazer um projeto desta forma, não tendo conhecimento, mas os alunos, as turmas, os professores, têm-nas vocês nos agrupamentos. Nós sobre isso, mais daquilo que já fizemos, não conseguimos, porque nós não conhecemos, é assim. Não, eu penso quem vai entrar no projeto deve tentar sentar-se à mesma mesa que o professor titular da turma agora para fazer o projeto, para que possa incluir quer as ideias dele, quer que o projeto faça sentido, não seja um projeto teórico como o colega refere na questão, porque projetos teóricos nós já vimos muitos. A ideia mesmo é que cada professor que está se o professor do primeiro ciclo está no projeto e o que vai assumir o projeto também, tudo bem. Não estando, o ideal era pelo menos tentar sentarem-se pelo menos uma vez para trocar algumas ideias e discutir este assunto. Quem entrega o plano do projeto são os professores que estão na formação ou a direção, isso é decidido na escola. Se existe alguma versão do código para Mac, acho que não. Mas não é por causa de ser Mac, acho que é por causa do Java, que tem aqui algumas, não é nos iPads. Nos iPads é que eu já... Ok, a questão se calhar na próxima lição. Sim, coloquem a questão no Moodle, ou ao Rui porque ele usa muito o código com os alunos na sala de aula e usa de várias formas e ele é capaz de já ter alguma experiência com isso. Estive a observar, há um colega que me pergunta se o template que está é para vocês preencherem e avançarem e ficarem com esse documento para a escola. Não enviam esse documento para a plataforma Moodle. Eu tinha explicado essa questão há pouco. Vocês vão submeter depois, é para se irem organizando, porque vocês têm que ter um documento para ficar na escola. O que preencherem no formulário não fica, não é? Com esse documento já conseguem avançar com o vosso trabalho. E quando tiverem tudo pronto, é só copiar para o formulário que estiver disponibilizado. Já tudo organizado.
Até dia 12 de julho é para submeter online. No agrupamento vocês têm que gerir essas situações com os órgãos responsáveis quando é que eles pretendem que vá pedagógico, ou se querem que vá agora ou em setembro, ou isso tem que gerir com a direção, com o conselho pedagógico. Essa parte nós não podemos estabelecer prazos. O colega António Oliveira que coloca a questão se o projeto deve abranger todas as turmas e que não é execuível por causa dos equipamentos. Essa é outra situação que tem que vir com a direção. Provavelmente eles, quando inscreveram a escola no projeto, à partida pensaram quantas turmas iriam avançar ou quais as turmas até que iriam avançar, se eram todas, se eram só algumas. Há escolas que vão avançar com uma ou duas turmas só para experimentar. Tem que falar com a sua direção, António Oliveira. Se o equipamento é pouco, isso terá que definir com a direção, ou se a direção não lhe falou nisso, colocar esse problema para que se defina, para que aquelas que avançarem tenham algumas condições, obviamente, ou melhor. Os campos do template serão parecidos ou iguais aos do formulário, sim. Dia 12 de julho é a segunda, é isso mesmo, é para não começar uma nova semana. Fica ao fim de semana aberto ainda. Domingo, Elvis, que é domingo, sim, mas é para não andarmos. Se fosse segunda-feira, iniciava uma nova semana e depois já era até ao fim, não é? Para não ser até sexta, às vezes as pessoas precisam do fim de semana para completar alguma situação ou para desenvolver melhor alguma situação e fica. Se não é possível trabalhar pelo código, terão que fazer as vossas opções dentre as várias situações possíveis e que já foram faladas. Do código não sei se... Mas perguntem ao Rui se ele costuma trabalhar... Perguntem ao Rui na próxima sessão se ele costuma trabalhar com o código no Magalhães. Ele saberá dizer com certeza, porque ele trabalha com os alunos do primeiro ciclo. no Magalhães. E ele saberá dizer se usa no Magalhães, se não. Não sei se existe alguma versão menos exigente, mas haverá outras soluções depois de estudar. Quando estará disponível o formulário? Em breve. Nós vamos tentar que esteja em breve, mas se vocês começarem a organizar a informação no documento, depois é só copiar. O que interessa é que esses dados todos provavelmente ainda levam algum tempo a organizar. O importante agora é que comecem a organizar as vossas ideias com esse documento. Depois inserir é o final da questão, né? Submeter o projeto. Da certificação da ação não sei responder. Coloquem depois já para o e-mail do projeto à Direção-Geral de Educação vos dizer alguma coisa. Não sei se há certificados, se há certificação não há. Acreditação não há, mas se há certificados de frequência, isso tem que ser com as entidades que estão envolvidas no projeto. Não sei se há mais alguma questão que eu consiga responder. Se não, essa questão da acreditação ultrapassa-nos, pelo menos as pessoas que estamos por aqui, é uma decisão das entidades que estão na origem do projeto e, portanto, se há certificado de participação ou não, terão que colocar a questão depois a quem de direito. Não há problema. Eu fui dizendo as percentagens, não consegui responder à questão 1. A questão 1 era sobre quais eram as áreas mais... Se eu tivesse que decidir agora qual era a área curricular do primeiro ciclo que seria mais fácil para si fazer articulação. Isso, a Ana Afonso colocou uma questão que não depende de quem está aqui.
Aquilo que foi pedido à escola era que enviassem professores que pudessem assegurar no próximo ano. E cada escola fez as suas opções. O mínimo deveria ser pelo menos 1 hora por semana. Se é isso que vão ter ou não, não sei, mas se puder ter mais, é ótimo. Agora, o mínimo, essa é uma decisão das escolas. Agora, no mínimo, tem que ser pelo menos 1 hora semanal. Eu acho que as escolas que vão entrar no projeto pelo menos pensaram numa hora por semana com os alunos, senão não fazia sentido. A Carla diz que somos 3 professores inscritos, cada um de nós irá submeter-se ao plano. Não, o plano é conjunto, vocês têm que arranjar a forma de inserir tudo no mesmo plano. Não é um plano individual, é um plano de agrupamento. Eu agora perdi. Eu não sei se está a falar da formação acreditada, se está a falar na formação da Microsoft, que também está aqui, se está a falar na formação da Ampri. A nossa formação nesta área, sim, também é acreditada. Quer do código, quer dos secretos. Também já fizemos workshops sem acreditação, vários, muitos até. Mas não sei se está a falar da nossa, se está a falar da Microsoft, que também está presente nesta sala. O certificado, eu já disse, tem que terem. Eu posso ver essa questão com as entidades envolvidas e depois responder ou dizer ao Rui que responda na próxima sessão ou no Moodle, ou vamos respondendo no Moodle. Não sei se está previsto algum certificado de participação. Não. A colega Albertina pergunta se a articulação tem que ser mesmo sempre na mesma área. De forma alguma. Um projeto anual, um projeto anual não, uma situação que é anual. Os meninos podem fazer vários projetos durante o ano, pelo menos 2 ou 3, dá tempo para isso, e cada um deles ser com uma área completamente diferente. O código é uma aplicação gratuita, não tem licença nenhuma. Vai haver avaliação dos projetos desenvolvidos, mas isso é uma questão que já está definida a equipa que vai avaliar este projeto, mas é uma questão mais à frente. Acho que agora temos que nos centrar ainda na elaboração do projeto. No acompanhamento depois, os passos irão sendo definidos ou pelo menos disponibilizados à medida que os projetos avançam. Agora, acho que o ideal seria concentrar as preocupações naquilo que temos para fazer neste momento e no início do ano letivo que está aí a chegar. Pronto, há uma colega que diz que devíamos fazer umas FAQs, porque os professores estão sempre a fazer as mesmas perguntas e chega a uma altura que sim, as perguntas são sempre muito repetidas e então temos que fazer uma síntese. A avaliação da aprendizagem eu também não aconselho porque está no Moodle. Há lá um tópico do professor José Luís Ramos que tem algumas grelhas e há alguma informação sobre a avaliação. Foi ele que fez esta parte, portanto devem seguir ou pelo menos consultar os documentos que lá estão para depois definirem o vosso modelo de avaliação do projeto na escola. Sim, o Luís Santos tem razão. Às vezes eu queria responder depressa, eu não leio as questões, mas pronto. Tentarei fazê-lo.
numa mesma turma todos os alunos podem fazer projetos diferentes ou é conveniente desenvolverem-se projetos? Eu, pela minha experiência, até também com projetos do primeiro ciclo que já tive, eu acho que o ideal é ter um tema global e depois que subtemas um bocadinho diferentes, porque senão depois às vezes corremos o risco de ter 12 trabalhos iguais e não tem assim grande motivação, nem para eles, nem para nós depois avaliá-los e corrigi-los, porque é tudo igual. Vamos a pergunta. Qual é a pergunta? A colega pergunta que não pôde assistir às sessões. Todos os vídeos estão disponíveis no Moodle das sessões que já passaram e este vai ser colocado logo que seja possível. Por isso, vocês podem sempre assistir à sessão, ainda que seja sem a parte de poder responder a questões, sem a parte mais interativa, que é responder às questões, mas podem sempre rever ou ver pela primeira vez os vídeos que estão na disciplina do Moodle que a Direção-Geral de Educação criou e o projeto poderá ser limitado porque está a perder muita informação, refere uma colega. Toda a informação que nós demos, e para além da que nós demos nas sessões que podem assistir nos vídeos, há imensos documentos na plataforma do Moodle que vocês podem ir selecionando, não sei se conseguem ler tudo, mas ir selecionando. O interesse é que ela esteja lá para que possam utilizá-la como melhor entenderem. Provavelmente, se o projeto for desenvolvido nas AECs, não terá uma avaliação pelo menos de 1 a 5. Será daquelas avaliações tipo do género área de projeto ou isso. Mas isso é uma situação que tem que ser definida pelas escolas. Não é uma situação que esteja pré-definida, porque se for na oferta complementar, muitas das escolas já têm formas de avaliação para a oferta que lá tinham até agora, algumas já tinham a oferta complementar a funcionar e essa oferta complementar já tem uma forma de avaliação definida que agora terão que ver se está ajustada a este projeto ou não. A Carla Padrão pergunta se existe algum modelo para fazer o plano. Eu já referi que existe um template que foi disponibilizado agora no Moodle que pode ser a vossa orientação para começar a elaborar o projeto. E entrega-se num formulário online na disciplina do Moodle, mas nós já dissemos isso várias vezes, se as questões começam a ser muito repetidas, nós depois fazemos uma síntese e disponibilizamos no Moodle. A questão da acreditação, nós não temos ninguém aqui que possa explicar essa questão. Se tem o apoio dos formadores da Microsoft ou dos formadores, pelo menos no que toca à Associação dos Professores de Informática, nós estamos disponíveis, como temos estado até aqui, para apoiar os projetos e penso que a Microsoft também terá depois e a Direção-Geral de Educação terá alguém a apoiar os projetos. Depois terão que, quando iniciarem, agora é pensarmos na elaboração e depois quando iniciarem logo se verá as condições que há para conseguir acompanhar ou implementar os projetos. Em que este projeto já foi aplicado, havia escolas este ano que já tinham ou TIC ou programação utilizando a sua autonomia, algumas têm um contrato de autonomia e se elas podem mexer em 25% do currículo e então utilizando esse tempo, algumas já tinham sim programação ou TIC em vários anos que não está previsto no currículo global. Quais são, eu agora assim não lhe sei dizer, mas depois posso disponibilizar alguns casos. Agora, também há várias situações que havia professores que iam integrando articulado na sua sala de aula do primeiro ciclo, isso há.
Não, os trabalhos só são divulgados se vocês assim o entenderem. No caso do Scratch, há a plataforma que eles podem ser lá partilhados. Do Podus têm que ser divulgados ou enviados no final do ano. Não, o que interessa é o trabalho feito com os alunos. Não tem que ser os trabalhos divulgados. Há de haver uma avaliação, mas não é pelos produtos obtidos com o trabalho dos alunos. E penso que as questões começam a repetir-se bastante e também já não há muitas. Ficamos a responder por escrito às questões mais alguns minutos e despedimos-nos por hoje. Eu, no meu caso, só volto dia 26, na próxima sessão é o Rui. Boa tarde a todos e obrigado por terem assistido a esta webcast. Muito obrigada, professora Fernanda. Foi muito esclarecedora a sessão e também se vê-se pelo nível de questões levantadas pelos professores que estão a acompanhar esta iniciativa e que de facto mostram que têm uma vontade extrema em poder desenvolver este projeto. Do nosso lado, regressaremos na próxima sexta-feira, conforme tem no vosso calendário das sessões. Na sexta-feira, então no dia 19 de junho, será a sexta sessão, também será uma sessão síncrona. O módulo será o Código na Aprendizagem, com o tema Introdução à Ferramenta. O formador será então o Rui Lima e nesta sessão pretendemos não só fazer esta introdução ao Código na Aprendizagem e procurar esclarecer todas as questões que já hoje começaram a surgir sobre o Código. Gostávamos ainda de ressalvar que esta sessão, à semelhança de todas as outras sessões que têm ocorrido, vai estar também disponível no Moodle, tal como o PowerPoint de apoio à sessão, com todos os links que a professora Fernanda apresentou e para além de estarmos agora, que vamos ficar para conseguir responder às questões que ainda estão a surgir, sugerimos ainda assim que coloquem as vossas questões na plataforma Moodle, no fórum de discussão, para que então possam ser acompanhados das dúvidas que vão tendo sobre esta iniciativa. Muito obrigada a todos os que estiveram a participar, à equipa que está de apoio a este projeto piloto e também à professora Fernanda Ledesma, que esteve aqui a dar-nos mais uma sessão de esclarecimento e voltará, tal como ela disse, no último dia destas sessões do projeto piloto da iniciação à programação. Muito boa tarde a todos e até sexta-feira.